Torcedores pernambucanos que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos, porque nesta terça-feira uma discussão foi levantada em relação à presença de público nos estádios pernambucanos, a média de torcedores por clube em jogos do Campeonato Brasileiro, neste início do Campeonato Brasileiro e suas respectivas divisões. E a gente precisa se basear em dados para que a gente possa comparar de fato o público que o Santa Cruz coloca no Arruda, o público que o Sport coloca na Ilha, ou o público que o torcedor do Náutico tenta colocar no Estádio dos Aflitos. Porque são horários diferentes. Eu até fiz uma comparação, e isso nem deve ser comparado, porque divisões diferentes, horários diferentes, preços de tickets sendo praticados de forma totalmente diferente. E eu só levei em consideração a questão dos horários. O Santa fez 4 partidas nesta Série D do Campeonato Brasileiro. As 4 partidas num domingo às 4 da tarde. Todas elas como mandante, jogando no melhor horário possível para se praticar futebol aqui no país. E tá de parabéns a torcida do Santa por ter uma média de mais de 10 mil torcedores presentes nas arquibancadas do Arruda, levando em consideração que há uma permissão apenas de 20 mil torcedores nas arquibancadas do José do Rego Maciel. Ou seja, mais de 50% da capacidade está sendo preenchida, em média, nos jogos do Santa na 4ª divisão. Aí vem todo aquele contexto do torcedor mais apaixonado. O Santa tem a maior média, se tivesse numa divisão acima, poderia ter essa média de público ou até mesmo mais. Mas não foi o que a gente viu em temporadas anteriores, por exemplo, quando o Santa Cruz era da elite do futebol brasileiro em 2016. A quantidade de jogos aumenta, os horários das partidas não são os melhores e a gente vê uma queda circunstancial na média de público nas partidas. O torcedor do Santa está de parabéns, e está aproveitando o que a tabela está lhe oferecendo. Jogos acessíveis, em dias acessíveis, tudo um prato cheio para que o torcedor possa participar e dar sua contribuição. Só que não tem como comparar com jogos de alvirrubros e rubro-negros. Os jogos de Náutico e Sport, eles são totalmente deturpados, tanto pela TV que detém os direitos de transmissão, como também pela própria CBF. Juntando a dupla Náutico e Sport, até agora foram 10 jogos na região metropolitana do Recife, porque isso eu estou incluindo também jogos em disputa na Arena de Pernambuco. Apenas uma partida, eu estou dizendo um jogo apenas, que foi realizado num domingo às 4 da tarde, que foi um Náutico e Cruzeiro, onde o Náutico perdeu para a equipe mineira por 1-0 e que teve uma média de público de mais de 6 mil torcedores presentes nos aflitos. 10 jogos, uma partida apenas como visitante num horário propício. E detalhe, o Náutico teve 5 partidas com 4 jogos como mandante jogando à noite. Todas as partidas do Náutico, a maioria delas são todas à noite. E não é exceção também para a equipe do Sport. E ainda um torcedor alvirrubro foi muito pertinente lá no meu Twitter, reclamando do preço praticado pela diretoria do Náutico em relação aos bilhetes. Isso é evidente. Já teve partidas da Série B que o Náutico estava praticando preços de R$60 a inteira, 30 a meia entrada. R$80 a inteira, 40 a meia entrada. Para a realidade financeira do torcedor pernambucano hoje, é um preço totalmente inviável. E para o torcedor do Sport, que mesmo tendo ingressos solidários, apresentou aí uma média de público de pouco mais de 7 mil torcedores, que para mim é uma média totalmente satisfatória. Veja pela ótica, o Sport em casa só fez partidas à noite. O Sport pegou Ituano à noite, Tombense à noite, CRB à noite. Todos os adversários do Sport até então foram marcados para jogos à noite. E não são horários 8 da noite, a maioria deles 9h30. Quantas vezes o Sport já jogou 9h30 da noite numa terça-feira, numa quinta-feira, nesta Série B do Campeonato Brasileiro? O Sport só teve um jogo às 4 da tarde, que foi como visitante contra o CSA lá no Rei Pelé. Daí a gente tira. E ainda tem uma média de 7 mil, pouco mais de 7.100 torcedores.
O Náutico tem uma média aproximada aí de 2.000 torcedores. Então, como criticar um torcedor alvirrubro e rubro-negro que não vai ao estádio, levando em consideração os horários e o preço praticado nos ingressos? Sem contar com os últimos eventos, né? Nem falo muito pelo Náutico, mas com o próprio esporte. Os transtornos de chegar aí à Arena de Pernambuco sem a presença da ilha para jogos da Série B. Foi assim contra o CRB, foi assim contra a equipe da Ponte Preta, em horários totalmente impraticáveis. Então, o recado que a gente deixa aqui no canal é de que é totalmente infundada uma comparação como essa. Ela tem um único cunho, que é gerar discussão entre os torcedores, de quem está presente mais ou menos. Mas se a gente levar em conta o debate, né, sendo estudado, analisado da maneira como ele tem de ser, a gente vai ver que é uma comparação infundada e que não tem cabimento a gente estar comparando torcida A, B e C, porque não há uma uniformidade das partidas. Nem todo mundo joga no mesmo horário. Santa vai jogar domingo, 4 da tarde, até o fim da primeira fase da Série D. Então isso, de uma certa forma, viabiliza a presença do torcedor tricolor nas arquibancadas. Quando é que Náutico e Sport vão jogar às 4 da tarde? O Sport está solicitando um jogo agora contra o Grêmio para o próximo sábado, para que ele aconteça no sábado às 4 horas. E a CBF nem está querendo desmembrar essa partida para o sábado à tarde, porque tem uma partida já garantida pela detentora de direitos de transmissão para uma segunda noite. É preferível ter o jogo segunda noite por conta da TV do que agradar o torcedor numa partida no sábado à tarde. É nisso que alvirrubros e rubro-negros estão envolvidos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a essa comparação infundada que apareceu nesta manhã, né, sobre as torcidas do futebol pernambucano e sua presença, né, de público, essa média de público nos estádios aqui no estado. E deixa a tua opinião, comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!